Acontecendo? Um podcast submarino. E aí, minha gente, tudo bom? Eu sou a Ellen Ramos, aka Hellmother. Eu sou o Olga Mendonça. E esse aqui é o podcast @que tá acontecendo, _ lá no Instagram, que tá acontecendo, um podcast submarino. E hoje vamos falar sobre mulheres na literatura, representatividade feminina. Com quem que a gente tá aqui, hein, Olga? Estamos com um time de peso aqui. Nossa mesa tá incrível. Por favor, se apresente. Quem é você no Jogo do Bicho, né, Hel? Quem é você no Jogo do Bicho ou na novela do Manuel Carlos? Oi, gente, eu sou a Cláudia Alves, jornalista, documentarista, feminista. Trabalho com propósito, impacto social e amo ler. Acho leitura essencial para a evolução das mulheres. É muito bom esse teste de sotaque, né? Com tanto ista. Ista. Oi, pessoal, aqui é a Ju. Eu sou a Ju Cirqueira, do canal Ju Cirqueira, ou Nuvem Literária, porque hoje em dia esse projeto já se expandiu. Então nós temos clube de leitura, eu faço vídeos na internet sobre livros, né? Eu faço conteúdo literário já há 6 anos e hoje em dia trabalho exclusivamente com isso. Olha aí, que sorte, hein? Se você quer saber mais sobre esse e outros episódios, vai lá no nosso Instagram, @que tá acontecendo, _ ou no @submarino. Lá nas bolinhas bonitinhas dos favoritos tem o nosso podcast. Vai lá, acompanha a gente, comenta, passa pras pessoas que você conhece. A gente quer aqui, família Submarino, todo mundo junto. Mais de 70% dos livros publicados no Brasil entre 2005 e 2014 são de homens. Com uma predominância, assim, de autores brancos, né? Mais de 97% de autores brancos. Isso é uma pesquisa do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da UNB. Que eu até fiz. Em relação ao sexo dos autores, percebe-se que há um pequeno avanço na participação feminina no período de 1990 a 2004 e no período de 2005 a 2014. E esse percentual, na década de 70, era apenas de 17%. Com o último dado que apenas 5 mulheres venceram o prêmio Jabuti contra 25 homens. Apenas 29 mulheres tiveram suas obras traduzidas contra 63 dos homens. E ainda apenas 12 mulheres participaram da Flip, Feira Literária, contra 38 homens. Com esses dados não muito animadores, eu pergunto para vocês, convidados de hoje. Vocês acham que as mulheres têm espaço e representatividade suficiente na literatura? Óbvio que não, né? A resposta é não. Obrigado, gente. Infelizmente, acabou o podcast. Não, mas eu acho que também existe um lugar que a gente pode, nós leitores, a gente pode mudar isso quando a gente também muda a nossa mentalidade. Eu digo isso porque no tempo que eu morei no Quênia, eu tinha uma grande amiga minha que ela sempre lia livros de autoras mulheres. E foi com ela conversando comigo que eu me liguei, cara, eu não paro pra pensar nisso, eu pego a história. Então, desde 2016 que eu leio autoras mulheres. E aí eu fiz depois um outro recorte, autoras mulheres negras. Então, o meu livro que eu tô lendo agora é de uma autora mulher, que pra mim é necessário. Eu comecei a ver novas histórias. E quero dizer que eu escolhi minha profissão como jornalista através de um livro, de um cara branco, que ganhou o Jabuti. Qual livro que é? É Abusado. Opa! O Dono do Morro da Ana Marta, do Caco Barcelos. E esse livro me fez ser jornalista. Li em 4 dias, e isso numa viagem. Sou louco, mas li em 4 dias. Eu já li também esse livro 1000 vezes, acho essa história maravilhosa. Enfim, ele escreve muito bem, ele conta realmente muito bem a história. Só que existem mulheres contando histórias maravilhosas. E aí, quando você lê Alice Walker, Cor Púrpura, pra que você ver o filme, por exemplo, se você tem aquela história bem contada que você constrói novas cenas? Então, assim, existe sim, infelizmente, esse lugar que a gente consegue ver que não é representativo pra mulher. Mas se nós, leitores, também começarmos a mudar a nossa mentalidade, eu acredito que a gente começa também a questionar a indústria literária de falar, cara, vocês precisam colocar mais mulheres, incentivar mais mulheres a fazer isso, a escrever suas próprias histórias. Eu acho que isso faz a gente movimentar de forma diferente, já que a gente sabe que o mercado talvez não vai se movimentar. Eu acho que a pergunta é muito boa, porque fala se tem espaço e representatividade suficiente. Porque isso tem, só não tem para as mulheres, né? Então, assim, existe o espaço que está sendo ocupado por autores homens, né? E todas aquelas classes sociais altas, né? Autor homem, branco, de classe média alta. Então, existe o espaço. Mas, infelizmente, até acho que por uma construção social, cultural, muito antiga, muito enraizada, a gente, infelizmente, não chegou nesse patamar de igualdade ainda, de ter realmente o mesmo espaço, né? E isso vem do mercado editorial, vem da nossa própria cultura, que a gente já não sabe mais de onde vem, né? Porque os meus pais, infelizmente, não leem. Então, eu
naturalmente não iria me interessar por ler se não fosse, de repente, me envolver com outros meios, com outras pessoas e descobrir por conta própria. Assim como eu também não iria descobrir as autoras brasileiras, as autoras mulheres, as autoras negras. Não iria descobrir se não fosse também por busca própria, por contato com outras pessoas. Então, eu acho que falta também, não só na parte social, cultural, governamental, mas também da nossa parte, como você falou, né? Então, eu acho que é importante, desde as pequenas ações até as grandes, né? Então, se você for desde você falar sobre literatura feminina para outras pessoas, né? Até mesmo grandes ações em escolas, etc. Eu acho que tudo é válido para aumentar, e eu acho que a gente vê aqui que tem um aumento mesmo que a passo de formiguinha, né? Mas eu acho que todas essas ações são necessárias, né? E pode partir da gente também. E assim, a gente tá na 4ª onda do feminismo, né? Isso faz também te mudar muitas coisas. O mercado digital, né? O digital, ele é muito favorável também pra isso. Porque, por exemplo, você como influenciadora digital, você consegue levar pra mais gente essas indicações de mulheres autoras. Isso transforma também as pessoas e você começa a falar, cara, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Eu só leio homens. E como é que é isso, sabe? Então, a gente começa a construir uma rede... A se avaliar, autoavaliar, né? A Exatamente. perceber, ter essa percepção. Porque a maioria das pessoas, muitas vezes, não faz essa análise. Acha, eu tô lendo, tá ótimo. E tá ótimo mesmo, né? Eu acho que as pessoas têm mais é que ler. Eu sou a pessoa que menos julga a leitura do coleguinha. Então, eu acho que não tem que julgar, nem se forçar. Mas eu acho que cabe uma autoanálise, né? Uma autocrítica de ver com o que você se importa. Você se importa com essa causa? Mexe com você? Você conhece pessoas que gostariam de estar escrevendo, mulheres que gostariam de estar sendo publicadas e não estão conseguindo? Então, né? Busca também inserir isso no seu dia a dia, nas suas leituras, falar com outras pessoas. É muito interessante isso que a Cláudia falou, que vocês falaram, né? Das autoras mulheres, porque eu escrevo, né? Eu sou roteirista. E eu lembro quando eu também comecei a fazer esse compromisso comigo mesmo, que foi, acho que alguma amiga falou, gente, a gente tem que ler autoras mulheres, né? A gente tá aqui falando de feminismo e a gente, né? Fiz jornalismo também, fiz cênicas. E aí eu fui ver o meu background, assim, de jornalista e de atriz. Quantas peças eu tinha lido de uma mulher? Eu não consegui nem lembrar. E quantos livros eu tinha lido escritos por uma mulher. E eu fiquei, meu Deus. E aí comecei toda essa trajetória. E a nossa narrativa de pensamento, de cotidiano, muda também. Depois que você começa a ler autoras mulheres. O seu jeito de analisar as coisas, o seu jeito de observar o seu dia a dia, a sua amizade, a sua relação com as mulheres da sua família, a sua relação com as mulheres da sua vida, ela muda. Porque você começa a escutar uma narrativa de uma mulher falando de uma história. Eu lembro assim, que foi um divisor de águas na minha vida, foi ler Chimamanda e foi ler Americana, porque foi um divisor de águas. Foi assim, sei lá, eu não sei nem o que aconteceu. E eu lembro de coisas assim que é isso, que se eu não lesse ela criando, não foi uma informação que eu li, não foi um livro também mais didático, feminista, do feminismo negro, não, foi ela contando a história ali daquela personagem, que eu cheguei em lugares do tipo, eu falei, uau, entendi. E ainda teve um outro lance, né? Como eu sou uma pessoa muito interessada por estudos, por feminismo, eu comecei a entender. Eu falei, cara, eu acho que eu, como mulher branca, quem tá em casa, né? Eu sou Ellen, eu sou branca, eu preciso também estudar o feminismo a partir primeiro de uma ótica do feminismo negro, pra depois estudar o feminismo branco. Porque o feminismo negro vem primeiro, sabe? Eu vou aprender muito mais e eu vou ter muito mais um outro olhar se eu ler sobre o feminismo negro e não sobre o feminismo branco primeiro, entende? E depois disso, de alguma forma, vai se interligando e se construindo. Mas é isso, eu acho que a minha cabeça, a minha narrativa cotidiana mudou depois de conhecer autoras mulheres. Quando você tá falando isso, me lembra muito um livro que eu ganhei da minha sócia, da Maya Angelou, que é Mamãe, Eu e Mamãe. E quando eu ganhei o livro, eu entreguei pra minha mãe. Falei, mãe, dá uma lida aqui. Eu ganhei da Bárbara e depois você me dá. Eu achei que minha mãe ia demorar um tempo pra ler o livro. E aí, enfim, eu moro aqui em São Paulo, minha mãe mora no Rio. Eu fiquei 2 semanas no Rio gravando e ela leu. Eu nem tinha reparado que ela tinha lido. E eu indo embora, minha filha, já li o livro. Eu falei, já, esse livro é muito bom. Eu fui pra casa e sexta-feira, 30 anos, eu fiquei em casa lendo, né? Quem é que faz isso? E aí, cara, eu li o livro em 1 dia e meio. E eu tô falando isso porque você tava falando sobre... A gente começa a ler autoras, a gente começa a ter mais afeto pelas mulheres, entender mais. E esse livro, ele trouxe uma conexão minha com a minha mãe muito grande. Porque a gente se viu, e a Maya Angelou, uma mulher americana, enfim, afro-americana,
American. E eu sou brasileira. E a gente percebeu que essa história poderia ser contada em qualquer país, em qualquer contexto. E é uma relação de mãe e filha. E como a gente... E eu já tenho 30, minha mãe tem 60. Já tem uma diferença geracional aí. Só que você percebe que como a gente tá conectada, que as histórias são muito similares. E os afetos, a forma de você desculpar os erros da sua mãe se desculpar, as coisas mudam. E é isso, né? Como é que um livro, ele pode trazer afeto pra duas pessoas. E aí eu comecei a pegar a palavra do Senhor, né? Aí eu comecei a falar, gente, você não tem que ler esse livro, e tem que ler com a mãe. Comecei a pregar a palavra. E aí, minhas amigas começaram também a falar com as mães. As mães, cara, virou uma rede, a minha bolha. Já vou dar pra minha mãe também, né? Eu vou ler esse fim de semana. Por favor. A minha bolha toda leu, e as mães também leram. E assim, a gente começou a entender nossas mães. É muito louco. Qual o nome do livro? Mamãe e eu. Eu e mamãe. Foda. Quem é o autor? Maya Angelou. Maya Angelou, que você falou. Maravilhosa, né? E quando eu falei da Matilde, essa minha amiga que falou, eu só leio autoras mulheres, aí eu ia sair do Quênia e ia morar na África do Sul. Primeira coisa que eu fiz é, vou morar sozinha, ficar um tempo sem ninguém, vou comprar 2 livros. Comprei o livro da Maya Angelou, aquele Eu Sei Como... Porque o pássaro canta na orelha? Esse que é o clássico dela, né? E depois peguei um outro da Cameron Diaz. Longevidade. Bem eclética. Não, eclética, fala sobre estética, amor, fala sobre yoga, Muito tudo que era a bem. minha vida. E aí, você sabe, você constrói uma nova narrativa, você olha pra mulher de forma diferente. Eu acho que é legal essa diversidade também, né? Porque não quer dizer que você tem que ler só um assunto. Eu acho que existem diversos livros escritos por mulheres, para mulheres ou não, para todos, enfim, mas que trazem temáticas diferentes. Você não precisa ficar, né, preso a uma coisa só também, né? E assim, mas eu só vou ler agora livro que tenha cunho feminista. Não necessariamente. Eu acho até interessante você ler. Desgraça a sua Exato. cabeça, Pode ser, querida. vai ficar louca. Mas é bom você ter outras perspectivas também, até pra você poder criticar, né? Então é interessante você. Mas é muito louco conhecer. isso, porque tem livros que Ju falou que nem sempre a gente vai ler livros sobre feminismo. E eu me deparei com uma coisa. Todas as autoras que eu leio que não são feministas, não tô falando. Ou que. Calma. Todas as autoras mulheres que não estão discorrendo sobre o feminismo, as histórias são sobre feminismo. Pois é, são sobre mulheres, E né? aí, quando Então, você lê A Cor Púrpura, por exemplo, de Alice Walker, e você vê que a amante do marido, ela é aliada da mulher que sofre violência doméstica, isso é feminismo. Sim. E você Também. fala, cara, isso Total. é o afeto entre mulheres. E a história discorre sobre 4 mulheres Maravilhoso esse potentes. livro. É maravilhoso esse livro. E que no final, não é spoiler, é só dizer que no final ela só quer agradecer aos espíritos que ajudaram ela a escrever esse livro. Tamanha potência que a história é. Então assim, mulheres, a gente tá sempre... É porque a gente conseguiu colocar, felizmente, a palavra feminismo no dicionário e botar as pessoas entenderem o que é. Mas a gente já faz isso há muito tempo. Até pra gerar um conceito, né? Pra que a gente possa falar mais sobre isso. Porque quando não existem palavras pra definir uma coisa, fica mais difícil ainda de você Exatamente. discutir a respeito, né? E aí a pessoa confunde, acho que é sempre uma vivência. não. Aí você fala, cara, não, olha, obviamente que varia de lugar senta pra aqui, lugar, deixa eu te- mas... Agora, tem algo muito que é, enfim, que é triste, na real. Quando a gente lê A Cor Púrpura, que aí é de que ano? É muito antigo, né? 70, 60. E aí, quando a gente pega a história da Amiga Genial, da Helena Ferrante, nos anos 60, Nápoles ali, nos anos 60, e você vê toda uma história ali de um lugar que ainda não tinha internet, que não tinha isso, que o automóvel era assim, você comprava sapato dessa forma, os alimentos eram assim, você fala, nossa, tanta coisa mudou, né? A gente tá aqui em 2020, tanta coisa mudou. Entretanto, o que não mudou, porém, todavia, é tudo que tem na história, tipo violência doméstica, abuso, relacionamento abusivo, mulheres ainda competindo, sabe? Tanta coisa que ela vai narrando ali naquela tetralogia que eu sou apaixonada, né? E aí você vai vendo tudo acontecendo. Ali o homem reproduzindo comportamentos que você pega os personagens daqueles homens, você conhece alguém daquele jeito e tudo ainda acontece. Você vai ver a vida da Marta Batalha, né? A Vida Invisível, né? De Eurídice Guzmão. E aí você fala, nossa, é um filme sobre as nossas mulheres ali, né? Dos anos 30, 40 do Brasil, mas ainda acontece demais um casamento e cárcere privado. Acontece ali, aqui, na nossa esquina. Então, é muito impactante você também ler uma narrativa dos anos 20 que ainda tá sendo reproduzida, que é o machismo sendo reproduzido ainda diariamente, sabe? Sim, total. E acho que Alice Walker é de 1982. Jura? É. Nossa, achei que fosse mais antigo. É, também tinha essa impressão. Não. Mas, poxa, é muito antigo, gente. Não, continua sendo antigo. É, tipo, no sentido assim, Super antigo. olha o que ainda tá acontecendo. Acho que era a né? terceira onda do feminismo. Eu queria pegar um gancho. Eu tô Segunda, lendo desculpa. agora o Meninos de Nápoles.
que é do Roberto Saviano. Então eu fiquei também, tipo, nossa, entrei muito no universo de Elena Ferrante, falando de Nápoles. E Nápoles faz uma conexão com a gente, que é essa Itália, que é essa Europa pobre, violenta, com esses personagens que parecem muito nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, enfim. E aí eu comecei a reparar muito nisso, porque como é o mesmo universo, o livro de Elena Ferrante é um universo super violento. Mas, cara, na primeira página do livro, né, do Meninos de Nápoles, cara, parece um filme de ação. Aí é louco, porque de certa forma, mesmo sendo o mesmo universo, eu quero chegar nesse ponto. Você percebe que os homens ainda são muito educados a fazer coisas, coelhinhos voadores, aquelas aspas gigantes, para meninos. Porque eu achava muito interessante que o da Elena Ferrante, ela descreve aquele universo com violência, com amor, com afeto, de uma forma tão mais ampla. E aí, eu tô adorando Meninos de Nápoles, mas assim, é um filme de ação. E eu falo, cara, olha que louco, né? Tipo assim, durante quanto tempo a gente não viu cenários sendo descritos sempre por uma ótica masculina, que o mercado compra. Então, assim, quantas histórias não poderiam ter sido escritas com mais sensibilidade? Óbvio, não tô falando que todos os autores, tanto que assim, os autores clássicos são justamente esses que conseguem contar com uma ótica muito mais ampla. Mas eu fico pensando, cara, principalmente quando a gente fala da literatura mais mainstream, quanto a gente não perdeu, sabe? De não ter essas outras vozes, né? O gênero que eu mais gosto de ler, assim, é jornalismo literário. E, cara, é um gênero que tem poucas mulheres. E eu fico pensando, cara, quantas histórias a gente não perdeu? Quantas histórias não poderiam ter saído, sabe? Tipo, eu vejo um cara que nem o Gay Talese e falo, cara, olha que maravilhoso, porque eu acho que esse cara tem uma sensibilidade maior. Mas assim, cara, não tinha outras jornalistas incríveis que poderia ter sido a Gay Talese também? Provavelmente tinham. Então, assim, eu acho que de certa forma a gente tá num momento muito interessante que a gente consegue até fazer paralelos, porque antes eu achava que tinha muito isso, né? Eu gosto também muito de foto e livro de guerras, coisas sobre guerra, assim. E eu li poucos autores, assim, tanto que eu nem consigo lembrar de cabeça, assim, que, tipo, mulher que foi pro front e escreveu sobre aquilo. A gente só tem a narrativa, então saiu um documentário agora, que é uma visão feminina sobre a Síria sendo destruída, e aí, tipo, uau, vai concorrer ao Oscar, ou Sana, né? Ou até mesmo aquela mulher que ficou em casa, mas também tinha o que dizer a respeito, né? De um outro lado da guerra, por exemplo, né? Então, tem algumas autoras até que descrevem, que tem livros sobre, né? Como a Svetlana, por exemplo, né? Que, na verdade, não descreve dela, né? Mas, assim, que fala sobre. Mas também que muitas vezes não tinham espaço. Às vezes até existiam, né? Mas existia também uma grande dificuldade de publicação, né? E de espaço mesmo, assim, de não dar o espaço, né? O espaço existia. E tem o lance também, tem o não espaço e o lance do apagamento também, né? Tipo Colette. Silenciamento. Tipo Colette, né? É verdade. Que teve que lutar na Também. França, gente, sei lá, décadas de não sei quando, século não sei quando, pra ter seu nome, porque a ideia toda e a escrita era dela. Tá aí a questão dos pseudônimos, né? Masculinos também, que eram usados justamente porque é só assim que dava pra pessoa publicar, né? Porque senão, tchau, tchau. E o que eu conheço, brasileira, de amigas que são ghostwriter. Mas eu conheço, assim, 5. É uma pena, né? Porque você fica rendida, né? Porque você precisa trabalhar. Eu lembro de uma história de uma amiga minha, enfim, que é ghostwriter, publicou um livro lá, e aí algum leitor desse livro, que gostava muito, começou a ver, ela não é famosa, achou os livrinhos dela e leu e falou assim, peraí, isso aqui é a mesma pessoa que escreveu aquela coisa ali, foi atrás e falou, você que escreveu esse livro, não foi? Nossa. Ela ficou assim, oh my God. Como é que você E esse cara falou, não, é você, eu tenho certeza. E ela falou, bom, eu não posso falar, eu tenho um contrato, mas ok, vamos manter esse segredo. Achei muito bonito, ela contando isso é muito interessante. Inclusive, eu fiz cursos de escrita com ela, porque ela é sensacional. Esse mês, inclusive, eu li uma autora que foi um caso desses de ser silenciada, né? Que é a Carolina Nabuco, filha do Joaquim Nabuco, deputado, diplomata, poeta, enfim, né? Um grande nome, assim, uma grande personalidade brasileira. E ela até, assim, ganhou prêmios na época, foi até convidada para fazer parte da Academia Brasileira de Letras. Porém, eu vejo que as pessoas nem sabem quem é, né? Ninguém sabe. E ela foi silenciada, esquecida, assim, né? O livro que eu li dela é A Sucessora, de 1934, que até virou novela do Manuel Carlos e tal. E esse livro, assim, foi republicado agora por uma nova editora, uma editora pequena, independente, porque havia saído do mercado, assim, né? E foi uma obra tão importante, que fez tanto sucesso na época, que foi até plagiada. Então, assim, foi plagiada, virou filme do Hitchcock, inclusive. Ah, é? Qual filme isso, lembra? É Rebecca
Rebeca. Aqui no Brasil ficou Rebeca, uma mulher inesquecível. Acho que é a mulher inesquecível. Rebeca. É isso, Rebeca. Então, e é baseado num livro chamado Rebeca, da Daphne du Maurier, uma escritora inglesa, que teria, assim, é uma longa história. Não vou contar todos os detalhes de como isso teria acontecido, né? Mas dá pra pesquisar aí, quem tiver curiosidade. Em breve, gente, lá no canal. Mas assim, em breve, tá? Confiram. Assim, ela passou pra editores, porque ela cresceu também, assim, nos Estados Unidos com o pai, na época que ele era embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e ela falava fluente inglês, ela traduziu e mandou pra editores no exterior pra ver se seria publicada lá. E aí mandou pra um editor em Nova York, teria mandado pra um outro na Inglaterra, e que era a mesma editora dessa autora, Daphne du Maurier. E 4 anos depois, Rebeca. E aí, assim, críticos, assim, brasileiros da época, até saiu no The New York Times, comparações, e as histórias são, assim, se você ler os dois, é inegável, sabe? Não tem como você não reconhecer vários traços. E aí esse filme ficou super famoso, o livro da Daphne du Maurier também, e a nossa autora brasileira, silenciada, esquecida. Gente, tô arrasada. Eu amo Hitchcock. É muito triste, né? E você vê que isso tem muitos casos em que a gente nem fica sabendo e acontece muito frequentemente, né? Acontecia muito mais antigamente e as pessoas não tinham tanta voz também, né? Ela nem quis processar e etc. Mesmo após ter recebido até propostas de compensação financeira pra assinar termos, né? É complicado isso também, principalmente nessa época, né? A Carolina de Jesus, tipo, ela assim, era pra ela ser trilhardária. O livro dela foi publicado fora, vários livros, e assim, quando você viu o que repassavam pra ela, era muito pouco. Ela escrevendo e morando na favela ainda com um livro reconhecido. Hoje há uma retomada, assim, eu vejo pelo menos minimamente, assim, né, dentro das áreas, né, tipo, na internet, dentro da galera que lê, né, que tá mais envolvida. Eu vejo que há uma tentativa de trazer novamente autoras como a Carolina Nabuco, republicar livros, até trazer pra discussões em clubes de leitura, como Leia Mulheres e tal, mas ainda é um passinho de formiga, né, como eu tinha falado antes, mas eu vejo que há uma tentativa de resgatar, então, essas obras silenciadas da literatura. Tô arrasada com essa coisa de Hitchcock. Eu tô vendo que tá todo mundo com uma cara de funeral, assim, todo mundo com cara de enterro. Eu não vou poder passar pano pra esse homem. Ele agora entrou na minha lista do @cancela. Ele já tinha problemas. Eu não quero saber. Eu não sei Eu não quero saber. cara, se assim, como é que foi isso internamente lá, se ele sabia, se as pessoas sabiam. Bom, a autora... Deve saber. Não sabia, mas... Homem branco enfim, sempre sabe. né, não sei como é que foi a conversa lá, mas, enfim. 4 anos depois, inclusive, esse filme ganhou o Oscar, né? Então, não quero saber mais nada sobre isso. Eu tô chocada. A Cláudia agora tá tentando raspar o braço, que ela tem uma tatuagem do Hitchcock. A gente tá tentando pedir pra ela não se mutilar. Mentira, gente. Era brincadeirinha, inventei essa história toda agora. Não, mas o Hitchcock também é um cara que, como eu trabalho Já no cinema, tinha ele foi o... problemas, Não, quero Não, saber assim, sobre né, isso. gente, não tô julgando ele, maravilhoso, também adoro os filmes, né? Mas é diferente. uma lástima mesmo. Não conheça seus ídolos. É o que eu tenho pra mim. Melhor não conhecer. Eu sou apaixonada pelo Al Pacino e o Robert De Niro. Apaixonada. Eu já vi Poderoso Chefão, no mínimo, cada um. No mínimo, 30 vezes. Cada um. É verdade isso. A minha monografia ia ser sobre máfia. E aí, quando teve o movimento Me Too e Time's Up, fizeram um site em Hollywood dos filmes que tiveram casos. E aí aparecia, depois você botava o nome do filme, e aí depois você via os atores que fizeram assédio. Perpetuaram. E aí eu lembro que eu fico com olhos fechados, assim, poder Godfather, morrendo de medo. E aí só apareceu o Marlon Brando. Eu falei, ai, que alívio. O Patino tá limpo. E eu faço a coisa certa. E aí, depois foi o Godfather 2, o Robert De Niro. Eu coloquei, morrendo de medo, tá limpo. Eu falei, ai, gente, vou poder continuar vendo todos os filmes desses homens. Não tô acreditando, que eu fiquei tão nervosa. E é difícil separar, né? Será que eu não consigo você separar. consegue? É difícil, Ai, né? gente. Você consegue? Às vezes você gosta consigo. muito. Eu gravei. Você faz um esforço, não, mas. A gente gravou um outro podcast falando sobre a cultura do cancelamento quando rolou aquela história com o Michael. Então, eu cancelei. Então, a gente tá num momento que é bem Eu interessante. cancelei. Eu tenho um filho, gente. Olha esse gancho, gente. A gente tá num momento muito interessante dessas editoras relançando os livros e relançando, trazendo prólogos e epílogos e trazendo gente problematizando. Então, assim, pra questão negra, tipo, tem vários autores que a gente lê e fala assim, gente, ok, eu entendo o que você inspira no Monteiro Lobato, mas é legal a gente saber que ele é racista. E é legal trazer gente, assim, agora, as pessoas podem ler. Mas, cara, se você vai republicar o Monteiro Lobato, convida autores que vão lá questionar a obra no mesmo livro. Então, assim, a gente não pode perder o senso crítico. Eu entendo que a gente tem um bode, e é isso. Vai haver o bode de qualquer maneira. E assim, tem gente que realmente é E tudo demais, bem, que te tudo remete. Então, assim, no caso do Michael especificamente, cara, depois que eu soube, e aí você ouve Scream,
e você traduz a letra, cara, é a letra ele se defendendo, falando que é mentira tudo aquilo, de um jeito que aí realmente eu não consigo ouvir essa música. Porque eu tô vendo um cara, na própria obra dele tem a violência e me remete a isso. Então pra mim é muito difícil. Mas eu tento, de um lugar ali de elevação, tipo, fazer esse questionamento, assim, entender o que tem na obra, pra não cancelar só. Porque eu acho que muitas vezes a gente usa uma questão anacrônica, né? Tipo, até nessa questão mesmo, assim, de não passar pano, mas a gente não discute. Então, assim, não, cara, as pessoas precisam discutir Michael Jackson, precisam discutir Monteiro Lobato, precisam discutir todo mundo. Agora, você passar essa obra, você pagar, aí eu já acho bem questionável. Então, assim, eu não vou deixar esse cara fazer mais isso, eu não vou dar dinheiro pra esse cara. Mas eu acho que é importante a gente discutir por quê. Porque eu já vejo gente que, assim, nem sabe por quê e já tá cancelando. A pessoa nem sabe o que aconteceu. Aí eu fico assim, gente, mas você tem que saber o que aconteceu pra cancelar. Você tem que discutir pra entender. Mas é delicado, assim. Eu acho que a gente tá nesse momento e, assim, nem acho que é uma postura pra todo mundo. Eu acho que é bom fazer essa crítica também, porque existem, por exemplo, livros que trazem a temática do racismo, né, mas que tem um teor pejorativo que, assim, você sente que tem um racismo ali, talvez, na escrita da opinião da pessoa que escreveu. Monteiro Lobato, gente, pois é, esse caso. É um livro muito difícil pra qualquer pessoa negra ler consciente. Agora, se a gente não lê… Sem condições. É legal você ler pra você talvez tirar agora, suas próprias eu não quero mais escola com o né? nome de Monteiro Lobato. Você entende? Eu não quero mais homenagem. Eu entendo o que você tá falando. Sim, homenagem mas eu não sei. Não é algo eu realmente não sei. Então, eu acho que quando no livro não retrata ali, por exemplo, uma sociedade racista, tem um teor de crítica àquilo, aí eu acho que é interessante, né? Por mais que, trata do racismo, como, por exemplo, o caso da Alice Walker. Mesmo se ela fosse uma escritora branca contando aquela história, tudo bem que ela não contaria com tanta perfeição, não contaria. De maneira nenhuma, bem longe disso. Vivência, mas se ela fosse, e aquela fosse a história escrita, seria uma história incrível, assim, porque ela fala sobre o racismo, mas ela critica, assim, também comportamentos masculinos e também femininos. Essa reprodução também, né? E tem algumas personagens que reproduzem também, né? Até porque era uma coisa muito comum social. Então acho que é importante a gente também ter um olho crítico, também levar em consideração o contexto. E aí você decide se você cancela a pessoa porque ela teve aquele teor de racismo que ela, como o caso do Monteiro Lobato, né? Ou se ela tá discutindo a questão, né? Mas eu acho muito diferente. Eu acho que, nesse caso, seu exemplo, eu acho que é da água pro vinho, a diferença, assim. Eu acho que tem, mas tem pessoas que não têm senso crítico, sabe? Então me preocupa também um pouco. Mas aí também, se a gente for falar que a pessoa não tem senso crítico, aí a gente vai falar que a pessoa não pode ler. E talvez ela também não deve ler, né? E talvez ela desenvolva o senso crítico lendo. Eu acho que uma pessoa que é negra e tá passando pelo racismo e tá contando uma história sobre o racismo, por mais que às vezes ela reproduza o racismo, é uma coisa. E um cara que é branco, hétero, cis, né? Contando outra narrativa, aí é uma perspectiva racista. São outros 500, sabe? Ele não sofreu racismo e tá escrevendo sobre racismo. Então, assim, é muito diferente, entende? É tipo a mulher que reproduz o machismo e um homem escrevendo sobre machismo. É muito diferente. Completamente diferente. Pra mim é muito complicado. Eu não consigo nem ter Cláudia, né? E eu vivo numa bolha, como todos os seres humanos vivem em bolhas. Eu não consigo nem parar pra pensar um dia que eu vou parar meu tempo pra discutir sobre obra de Monteiro Lobato, sabendo que esse homem, ele foi esse homem que ele foi. Sendo que eu fui criada vendo Sítio do Pica-Pau Amarelo. Só que assim, é isso. Só que depois você começa a ter senso crítico, né? E às vezes o senso crítico não vem da sua família, vem da sociedade. E como mulher negra, é um outro recorte, o recorte do recorte, que já é mulher e negra, você começa a ter mais senso crítico ainda, porque as coisas passam por você, sem você querer. E, cara, como é que eu vou discutir sobre Monteiro Lobato? Como é que eu vou me dar o trabalho de falar sobre ele? Não, esse tá cancelado. Entendeu? Porque assim, eu tenho tempo, meu tempo vale dinheiro, sabe? Eu não tenho tempo pra isso. Mas eu tô falando muito disso, né? Você precisa ter uma base pra você até falar com propriedade por que você tá cancelando. Assim, eu não vou perder meu tempo. Agora, eu acho muito louco, porque pela velocidade das redes, às vezes eu vejo gente que, tipo, cara, mas se informa. Não, isso com tudo, né? Porque aí existe, a gente vai falar sobre fake news, a gente vai falar sobre 1000 questões que acontecem e que fazem como estamos em situações como estamos hoje. Entendeu? Mas, por exemplo, exatamente o que você tá falando. Eu tenho, talvez, muito, entre aspas, propriedade para falar sobre isso. Vamos falar do MJ, do Michael Jackson. Eu cresci escutando tudo da Motown. Óbvio, escutei Michael Jackson, lógico. E aí, li os livros sobre a história do Michael Jackson. E sim, foi um cara que sofreu muito. Mas assim, tem crianças ali envolvidas. Sim. Então assim, no meu aplicativo streaming de música, ele já não toca mais. Mas também não consigo passar pano e ficar parada numa noite, se tocar, porque eu sei que eu vou dançar. Aí aquela coisa, uma mão na cabeça da consciência, outra mão na raba. Porque você fica confusa ali. E ele,
Aí eu consigo até talvez discutir sobre, entender, assim. Porque você também teve um histórico de, né, antes mesmo de você saber de tudo, né, de curtir as músicas, tem também um certo, porque gera um certo apego também, sim, mas né? eu não consigo passar pano. Tem o que essa música significa pra gente, da nossa infância, que é da memória nossa nostalgia. afetiva. Mas depois é difícil você separar, enfim. Você que tem filha, você vai ver uma criança dançando moonwalk, você vai ficar como, gente? Eu fico na bad. Eu tenho filho, eu assisti o filme. Quando eu comecei a assistir. E aí, quando uma certa parte do documentário foi falado que a criança tinha 7 anos, eu quase vomitei. Eu parei, eu não consegui terminar de ver. Eu não consegui terminar de ver. E aí, toda vez que eu penso nisso, eu penso numa criança de 7 anos passando por um ato sexual. E não dá. Pra mim não dá. Problemas, você passou por isso na sua infância? Eu sinto muito mesmo. Eu não quero que ninguém passe por isso. Se eu pudesse, sim, proteger, eu não queria que ninguém sofresse na infância. Eu acho que criança não tem que sofrer. Mas se você passou por isso também, eu também, e você, né, se tornar um adulto e reproduzir isso, desculpa, eu não vou poder apoiar isso. Eu não vou poder falar, mas aconteceu isso com ele. Senão a gente vai ficar reproduzindo aí sociopata, psicopata pro resto da nossa vida. Total. Né? E aí a gente volta à questão da literatura rapidinho, que é a questão, assim, que bom que a gente tá fazendo isso. Tá relançando Maria Carolina de Jesus e outras autoras necessárias pra gente contar histórias. Ou falar, olha, aquele livro que você leu que você amou, na verdade, foi escrito por mulher. E vamos falar sobre isso. O clube de leitura é muito essencial. Quando o filme Cor Púrpura foi lançado, porque às vezes a gente fala de livro, a gente fala de filme, né? É inevitável. E aí, quando o Cor Púrpura foi lançado, e a Oprah é a produtora executiva e trouxe pro teatro e fez a Broadway fazer acontecer com o filme, né? Que virou peça, um musical, ela também fez o clube de leitura. E aí você também tá construindo o movimento de clube de leitura aqui em outros lugares, sabe? Eu tava no Paquistão ano passado e a gente tava no meio de um café e no andar de cima tava rolando um clube de leitura e mulheres lendo autoras negras do continente africano. E assim, estavam discutindo sobre o Wangari Maathai, que nunca lançou um livro, mas foi uma principal ambientalista do Quênia, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, e que estavam discutindo sobre esse ecofeminismo. E aí ela tá trazendo outras coisas, tá ressurgindo essas autoras, tá falando, gente, ela foi apagada, mas a gente tá aqui retomando essas histórias. Então, pra que perder tempo falar de gente que a gente não precisa falar? E tem isso. Eu tenho um filho de 6 anos, ele lê muito, ler faz parte da nossa relação. E eu cresci com a coleção de Monteiro Lobato em casa. Eu cresci assistindo o Sítio Pica-Pau Amarelo. Minha mãe era professora, li acho que tudo. Caramba. Mas eu não quero. Eu não tenho por que ler Monteiro Lobato. Tudo bem, eu tive no meu consciente coletivo na nossa infância. Eu tenho 32 anos. Sítio Pica-Pau Amarelo, Wakanda, Narizinho, Anastácia. Mas eu não tenho por que. Eu não quero passar isso pro meu filho. Ele não precisa ter. Ele tem outro inconsciente coletivo. Ele vive outro momento. Eu vou ler sobre outros livros. É isso que eu ia falar. Eu vou ler sobre a Valdete Tristão. Quando que minha mãe ia me ensinar sobre orixá? Nunca. Eu ia ficar lendo sobre isso. A tia Anastácia no Sítio Pica-Pau Amarelo. Eu quero que meu filho tenha representatividade de pessoas negras de outra forma. Eu quero que meu filho saiba sobre os índios sem ser no dia do índio. Eu quero que ele saiba ali da história do Herê, do índio tal da Amazônia, das tribos são diferentes. Eu quero que ele veja meninas sendo representadas nas histórias. Trazer essa diversidade, né? Porque muitas vezes a gente não tem, assim, pra onde olhar, não tem onde buscar, às vezes, né? Dentro do cotidiano. Às vezes, de uma criança que vive numa escola particular, que tem só aqueles mesmos amigos. Às vezes não tem um índio na sala de aula pra ele, né, ter essa convivência. Então, isso é muito importante que você tá falando. A gente precisa criar livros, outras narrativas pra gente querer transformar o outras mundo perspectivas, também. outros olhares, né? E pra vocês, assim, quais são os estereótipos mais comuns das personagens femininas na literatura de hoje, né? E o que vocês acham que pode ser feito pra mudar isso, pra acabar com isso? Existem vários estereótipos, né, assim, dentro da literatura que, infelizmente, né, foram muito, muito largamente reproduzidos e que refletem muito no comportamento feminino, porque é aquela coisa, né, a gente acaba lendo, consumindo e até a gente criar um senso crítico pra realmente ver que existem outras narrativas, a gente acaba sendo, né, um pouco influenciado pelos comportamentos. E esses livros escritos por homens, com um olhar sobre a mulher, né, sobre como ela deve ser, dentro desses estereótipos, são terríveis, né, acabam subjugando mais ainda, né, nos colocando num papel que não nos cabe, né. Nós temos
temos a liberdade pra escolher realmente como ser, né? Mas existe estereótipo como o da donzela, né? Que é sempre aquela coisa, ai meu Deus, preciso que alguém me salve. Então, nos livros, muitas vezes, quantas vezes eu não li livros em que as mocinhas eram coitadinhas, frágeis, sensíveis, bobinhas, que assim precisavam desesperadamente que um príncipe do cavalo branco viesse resgatar, né? Tirar de uma situação ruim na história. E não assim, tirando essa ideia do conto de fadas, do príncipe, etc. Na vida real, existem muitas mulheres, né, que realmente se espelham em situações assim e perdem a sua própria independência, né? Como se tivessem perdido os braços, assim. Então não conseguem sair de uma situação, às vezes, porque esperam que venha, né, o Senhor salvá-las, né? O cavaleiro. O Sérgio Malandro saindo da caverna gritando Maria, né? Em cima de um cavalo branco. Pois é, menina. Então, quantas coisas, né, que a gente vai, né, consumindo e que vão se internalizando ali de alguma maneira, que a gente vai absorvendo, infelizmente, né? Então, esse é um estereótipo que eu acho que pra mim me deixa bem chateada, né? Porque até uma certa época da minha vida, assim, na adolescência, digamos, eu sabia que eu poderia, por exemplo, trabalhar, me sustentar e etc. Mas sabe que lá no fundo, às vezes eu ainda tinha aquela coisa, será mesmo? Será que eu consigo, né? Será que eu vou chegar, tipo, no mesmo patamar que, sei lá, o meu futuro marido? Ou será que a gente vai estar em pé de igualdade? Será que eu vou precisar, né, ter um marido? E assim, meus pais sempre me incentivaram a correr atrás, né? E fazer as coisas por mim, etc. Resolver as coisas sozinha, correr atrás. Mas ainda assim, de tanto que eu via em séries, filmes, livros e pessoas ao redor o quanto as mulheres eram dependentes, né? Dos maridos e às vezes dos pais e de outros homens na vida, né? E até mesmo também, às vezes, de professores, de pessoas, né, em posição de poder. Isso me deixava, querendo ou não, cada vez mais acuada e com medo de nunca ser capaz, né, de chegar lá. Então foi só quando realmente eu entrei mais pro mundo dos livros que eu fui conhecendo cada vez mais as possibilidades, né, que a vida não era só aquilo, né, aquela coisa limitada, que eu fui realmente percebendo que era possível, né, sair dessa, como o colega falou, dessa bolha, né. Então, lembro de outro perfil, ainda bem que você falou perfil, não estereótipo. Que é, por eu estar lendo muitas autoras negras, o perfil, infelizmente, são de mulheres que vivem em processo de diáspora. Então, pra quem não sabe, diáspora são mulheres que são de famílias africanas e moram em países diaspóricos, como o Brasil é um país diaspórico. E que sofreram, e aí o perfil é mulheres negras que sofrem com assédio moral, assédio psicológico, assédio enfim, agressão física, né? Violência doméstica. Geralmente os personagens geralmente é uma avó que é empregada, uma tia que foi escrava. Então é muito esse perfil de muita dor. Ao mesmo tempo, são perfis muito de aquilombamento, que é um grupo de mulheres negras. Sempre tem alguma que parece mais fragilizada, uma mais forte, que leva essas mulheres, que empurra elas para o mundo. Então esse é um perfil que eu tenho lido muito. A gente tem até discutido, assim. Eu tenho um grupo de amigas, todas negras, que a gente fala muito sobre livros e troca muito indicação de livro. E a gente estava querendo escutar e ler histórias que não façam a gente sentir tanta dor. Porque as histórias que a gente lê geralmente são muito dolorosas. Eu sou muito grata porque eu não vim de uma família com todo esse peso, como tantos negros vieram. Mas eu sei que a minha geração, pra eu estar aqui, teve muita gente lá atrás, sabe? Fazendo muita coisa pra eu estar aqui hoje. Então, de algum lugar, esses livros, o livro que eu tô lendo agora, algum lugar ele fala, cara, tá falando dos meus. E me dói. Porque o outro livro que eu li também tá falando dos meus. E o livro anterior a esse também tá falando dos meus. E sempre com muita dor. Então é muito esse perfil. Isso é super difícil, né? Eu fiz a capa do livro da Harriet Ann Jacobs. Ela saiu agora pela Todavia. Incidentes na vida de uma menina escrava é o nome do livro. E é isso, assim, a gente ficou discutindo muito quando tava fazendo a capa, porque, vamos retratar a escravidão. Eu não queria botar ela com cara de sofrimento. Fiquei vendo, esse livro nos Estados Unidos é um clássico. Aqui no Brasil foi lançado só uma vez e passou desapercebido, e aí relançaram agora direito. E eu lembro de ter uma puta discussão no processo, porque eu não queria passar dor na capa. Não queria, mas ao mesmo tempo assim, gente, olha o título, né? Tipo, cara, de uma pessoa que foi escravizada. Então, tem isso também. E não dá pra você maquiar essa história. A gente precisa saber sobre isso. Mas assim, cara, realmente a gente precisa só bater nessa tecla. Mas ao mesmo tempo, quando você tá participando, produzindo conteúdo de qualquer forma, você fica muito nessa. Eu, pelo menos, muitas vezes eu fico assim, puta, mas eu não posso ignorar. Porque eu ignorar. São dois que lados, aí eu até né? volto nessa discussão anterior, muito rapidamente, mas assim, dessa diferença, né, cara? Uma questão é você saber, e você saber tanto com propriedade que você fala, ok, pra mim isso tá resolvido, ou eu tô resolvendo internamente,
publicamente, eu não vou ficar divulgando. E outra coisa é você realmente ignorar do não saber, sabe? Então eu também, eu tô aqui dando a mão virtualmente, porque a gente tá um pouco distante, mas eu também tenho muita dúvida, assim, gente, eu queria ver uma historinha bobinha, com personagens pretos, como eu vi. Tipo, eu queria ver o Goonies da TV, um filme com Goonies, com personagens negros, né? E a gente realmente não vê. Sempre parece que pra gente, como a gente teve a oportunidade de contar essa história, a gente tem que honrar todo o sofrimento de todo mundo. E ao mesmo tempo, você sempre fica nessa situação, mas eu preciso dar um passo adiante. E talvez até pela minha geração, eu acho que eu não consigo ainda fazer isso, mas já fico muito feliz, porque eu já vejo que tem vários jovens negros nascendo num outro lugar, que talvez eles não nasçam com essa bagagem tão pesada, assim. Mas ao mesmo tempo estão fazendo coisas muito fortes pra, assim, carimbar, realmente assinar embaixo o que a minha geração, a sua geração, a geração dos meus pais, da minha avó, fizeram e estão fazendo ainda. Porque ainda estamos resistindo. E é muito doido isso. A gente realmente, concordo tudo super com você. Às vezes eu quero chegar em casa, quero abrir um livro e é uma autora preta e tá falando sobre, sei lá, gastei o dinheiro e viajei pra Nova York. Não, entendeu? mas sobre culinária. Sobre culinária. Maravilhoso. E a culinária africana, meu amor, é o que mais tem de comida boa, sabe? Se pegar a Etiópia inteira, amor, já acabou. É um livro inteiro. Então, assim, é isso que eu queria também ver. Mas eu também acho importante. E eu faço isso muito nos meus trabalhos. Quando a gente foi entrevistar a Angela Davis, por que a gente foi entrevistar a Angela Davis? Óbvio, era a Angela Davis, lógico, né? Referência. Apesar de muita gente ainda não saber quem é a Angela Davis, né? Que é uma ex-Pantera Negra, só daí já acabou essa mini bio dela, maravilhosa. Ativista, professora. E por que falar com ela? Porque ela traz a história da dor e ela também traz a história de a gente também tá fazendo muita coisa boa. Olhem pra esse lado. E nos livros dela você vê, né? Um tutorial de como resistir, como combater. Não é só E como relato, você também abraçar, né? Receber, deixar entrar na sua casa os aliados. Pra você fazer essa luta acontecer. Senão, não acontece. Gente, e como vocês acham que o feminismo agora, por exemplo, as novas escritoras, pros livros que ainda não foram escritos, como vocês acham que o feminismo vai influir nessa nova literatura? Eu acho que, assim, ainda existe uma certa barreira, né? Com relação ao feminismo, muitas pessoas ainda, sei lá, acham que as mulheres estão, sei lá, que já tem tudo que precisam, que tá tudo certo, que estamos em pé de igualdade, mas dá pra perceber, até por esses dados todos que a gente tava comentando, né, até muitos outros também, que eu acho que em nenhum, não é uma questão de, mas em alguns campos as mulheres se destacam. Em nenhum dos campos, nenhum dos aspectos que a gente tava vendo aqui nos dados, né, em nenhum a gente chega nem em 50%, sabe? É tudo abaixo de 40%, em publicações, em prêmios literários e etc. Então, assim, não há, de fato, né, uma igualdade, mas então, por isso que eu acho que realmente o feminismo, ele traz essa discussão e é extremamente necessário, né? As pessoas às vezes querem negar, né, achar que já tá tudo bem só porque, sei lá, temos alguns direitos, temos, né, alguns direitos iguais, mas ainda assim as oportunidades não são iguais, né? Os lugares não são iguais, então ainda precisa, né, haver muita luta ainda, muita resistência. Mas eu acho que o feminismo, ele tá, assim, em muitas coisas que a gente às vezes nem imagina, sabe, no nosso dia a dia. Em escritoras que não estão abertamente falando, sendo taxativas, panfletárias ali, fazendo livros específicos sobre o feminismo, porque hoje também tem muitos, né, assim, que tem esse cunho feminista de, é um livro sobre 100 mulheres que conquistaram tal coisa e tal, e a gente tem várias publicações assim hoje em dia, mas eu acho que até mesmo o fato de termos um avanço, mesmo que pequeno, né, de mais escritoras publicando, falando, só de elas estarem representando protagonistas e personagens femininas, dando voz a essas personagens, né? Demonstrando como elas saem de situações difíceis, de situações, assim, de submissão, e elas conseguem sair disso, já é um avanço, né? Já é a influência do feminismo nessas literaturas, né? Nessas obras. Eu acho que tem um espelhamento da quarta onda, que é a onda que a gente tá vivendo, com as ondas anteriores de mulheres que já escrevem sobre, e as que não escrevem, como Alice Walker, mas também tá falando sobre. Eu acho que as novas autoras, elas se sentem encorajadas a escrever. Isso pra mim é o essencial. O que antes não era posto pra elas já se sentem à vontade de ter a liberdade de escrever. Tá aberto o primeiro concurso da Marielle Franco de ensaios feministas. E eu tenho certeza que a quantidade de mulheres que vão se inscrever vai ser enorme. Primeiro que só o nome já chama, e
E o lugar de você se encorajar, de você... Cara, a minha história pode ser contada por alguém. E pode ser contada por alguém que é mulher. Se sentindo um espaço realmente de acolhimento. O que a gente não tinha antes. E aí, fazendo paralelo, é a mesma coisa quando a gente tá relançando autoras que foram apagadas, ou foram silenciadas, ou que não foram notadas. E essa nova geração, quando vai escrever, ela fala, cara, então eu posso. Porque tá tendo um movimento de resgate dessa memória. E aí, quando vai contar a história, não necessariamente vai ser sobre o feminismo em si. Como a Ju falou, não vai ser as 100 dicas das melhores mulheres que combateram guerras no Vietnã. Não é isso. Ela vai contar histórias, talvez, leves. E vai ter personagens que a gente vai poder ler sem falar sobre dor, sabe? E vão ser mulheres negras falando sobre as histórias, mulheres brancas falando que elas são aliadas e por que essas novas histórias estão acontecendo, sabe? Eu acho que vai ser esse caminho. Só que pra esse caminho só tá acontecendo porque elas estão sendo encorajadas a poder pegar um papel, uma caneta ou um computador e escrever suas próprias histórias. Serem realmente donas de sua trajetória, assim, sabe? E pra gente encerrar esse episódio maravilhoso, sensacional, que eu tô louca pra escutar já. Eu quero eu mesma pôr pra escutar. Vamos fazer aquela rodada ali de indicações? Que livros vocês indicam? Tenho vários. Inclusive, acompanha lá no canal. Mentira. Gente, tem muitos. Eu acho que tem uma autora que eu descobri, se eu não me engano, ano passado, que é a Octavia E. Butler. Maravilhosa, estou apaixonadíssima. Já li, assim, uns 3 livros dela, ou 4, e já tenho outros lá pra ler. Então, assim, maravilhosa. É ficção científica, mas também tem distopia. Ela consegue, assim, navegar entre vários gêneros, escrever com uma perfeição, assim, que você praticamente tá vendo ali o que ela tá escrevendo mesmo na sua frente. É um negócio, assim, de louco. Então, são histórias muito, muito interessantes, muito instigantes. Então, indico essa autora, qualquer livro dela, vocês podem pegar. Ela tem séries de livros, acredito que tenha livros únicos também. Então, maravilhosa. Eu tô lendo agora também, eu tava comentando com vocês aqui em off, né, que eu tô lendo As Alegrias da Maternidade, da Bushi Emecheta, e, cara, maravilhoso também, incrível, assim. E mais recentemente também li esse que eu comentei, A Sucessora, também muito bom, super indico. E tem o Fique Comigo também, que é maravilhoso, que é essa eu não sei se eu vou saber pronunciar direitinho, que é Ayobami Adebayo, acho que é assim. Então, na minha opinião, essas são maravilhosas, vocês podem procurar essas autoras, outros livros delas, senão não vão se arrepender, certo? Depois só me agradeçam. Eu trouxe alguns livros aqui porque eu não lembro de cor as autoras. Eu tô lendo agora que eu tô apaixonada e eu vou pregar a palavra dela sempre também, que é a Yagiase, que é uma mulher de Gana. O nome do livro é O Caminho de Casa. Esse livro, ele é maravilhoso. Esse livro é especial. Todos os livros dela falam que é maravilhoso. Conta a história de 2 irmãs que saem de Gana e vão morar em outro país. Enfim, uma vai casar com o colonizador e a outra é escrava, e elas não sabem que elas estão no mesmo espaço. Uma mora no sótão e a outra é a sinhazinha da casa. Só que a história percorre até agora. Vai passar dos filhos nos Estados Unidos, enfim. É maravilhoso. Recomendo. Recomendo também uma outra mulher maravilhosa, que é de Zimbábue, que é a Novilet Bulawayo, que é Nós Precisamos de Novos Nomes, que é uma história maravilhosa também, que eu sou apaixonada por esse livro, que são crianças que estão tendo que sair da sua cidade, Zimbábue, que está passando por uma guerra, e para uma outra cidade, e de repente elas estão indo para os Estados Unidos também. Maravilhosa. A nossa maravilhosa clássica, perfeita, diva, esse livro aqui, coitado, como viajou, que é a Maya Angelou. Gente, Maya Angelou, ela é maravilhosa. Tem documentário dela, tem que ler o livro, todos os livros dela. Esse livro aqui, como é que eu traduzo isso aqui para português? Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Exatamente. Esse livro é maravilhoso. Tem que ler. É mesma autora do livro que eu falei, Eu, Mamãe, Eu. Fala de feminismo direto, assim, na cara. Bell Hooks. Maravilhosa também. Esse livrinho que eu trouxe. O feminismo é para todo mundo. Políticas arrebatadoras. É perfeito. E sem falar de Angela Davis. Falar de Conceição Evaristo. Por favor, leiam. Falar sobre Lélia Gonzalez também é maravilhosa. A gente tem que falar sobre essas mulheres. A Tom Morris também perfeita. Sem erros. Diva. Enfim. Tanta mulher maravilhosa pra gente ler que, assim, não tá no gibi. Chimamanda, que todo mundo já tem que é obrigação conhecer, gente. Tem que saber que ela existe. E, assim, participem. Você pode falar melhor, né, Ju? De clube de livros, né? Pra poder as pessoas estarem mais... eu acho que clube de leitura, assim, um clube do livro, é uma das coisas mais interessantes que você pode fazer pela sua vida, que é discutir a respeito das leituras, né? Porque, às vezes, assim, a gente lê o livro, acha maravilhoso e fica naquela ânsia, queria conversar e tal. E, às vezes, até conversando, você
tira outras conclusões, você pode até não ter talvez gostado tanto de alguma coisa e você ouvindo outra pessoa, né, que às vezes que aquela situação tocou mais ela conseguiu tirar uma outra percepção, né? Eu acho que é maravilhoso, assim, se puderem participar. E só uma última também que eu li esse ano passado e eu fiquei assim maravilhada, que é Michelle Obama. Perfeita. Become é o nome do livro. Perfeito, gente. Esse livro é a história dela. Conta dela com o Obaminha. É lindo esse casal perfeito, sem erros. Ela é perfeita, maravilhosa. Mulher da porra. Enfim, leiam. Massa demais, gente. Vou fazer só uma indicação, duas, na verdade. A Grada Quilomba, com Memórias da Plantação. Eu acho que é bem legal. E uma autora que eu amo, foi uma das primeiras que me levou para essa literatura que é racializada, mas do jeito que ela faz, pra você indicar pra aquele amigo que é muito militante, Zadie Smith, cara, Dentes Brancos, assim, eu sou muito fã dela, li tudo. E assim, eu acho muito interessante como ela faz isso de um jeito clínico ali. Porque eu entendo que é isso, né? Bell Hooks é maravilhoso, mas a pessoa fala, eu tô lendo livro de sociologia. Não, vamos começar leve, vamos na marra. Vai na Zadie Smith e aí você vai entendendo e aí você vai entrando nesse universo, né, Hel? Aliás, da Zadie Smith saiu um novo livro, O Ritmo Louco, que é o que eu tô lá, sentado minha filhinha. Cara, um livro que foi muito bom pra mim foi o da Djamila, O Lugar de Fala e o novo tá muito legal. O novo eu não li ainda, já me falaram Aquele super. manual antirracista tá... Esse que eu conheci, gente, eu acho que ele não serve só pra criança, assim, de verdade, que é o Conhecendo os Orixás de Exu Oxalá. É muito interessante, da Valdete Tristão, e eu acho que é independente da sua religião. Eu acho que a gente conhecer o orixá, a gente conhecer a história do Brasil. Então, se você quiser contar a história do Brasil pros seus filhos, você também vai contar a história dos orixás. E é isso, eu sempre vou indicar a Helena Ferrante, porque eu sou Clube Helena. Preciso ler. Órfã de Helena Ferrante, querendo que saia mais livros. E eu tô gostando muito do Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Ele é mais assim, mas ele foi relançado, né? Acho que faz 2 anos. Eu acho bem interessante pra nós mulheres que vivemos aí essa ditadura da beleza há muito tempo e como ela vem sendo transformada é bem interessante. Tô curtindo bastante. E confiram essa thread aqui de dicas, indicações de livros lá no Twitter do Submarino. A gente vai falar de todas essas indicações lá, tá bom? Se você não conseguiu pegar, vai estar no Twitter. Corre pra lá. Gente, pra esse papo continuar, porque infelizmente agora vai ter que encerrar, eu queria que vocês dessem as arrobas de vocês, os endereços, onde a galera te encontra, até pra lembrar, falar, nossa, aquele livro lá, nossa, curti muito. Vocês podem me encontrar no Instagram, @ClaudiaRAalves. E em breve, o Futuro é Feminino estará nos sites, por aí, enfim, na tela grande, pra vocês assistirem. Próxima temporada será Japão e Ruanda, e a gente vai falar sobre feminismo nesses países. Eu tô no YouTube, né? Tem um canal no YouTube que tá com o meu nome mesmo, que é Ju Cirqueira, com C. C-I-R. Então tem Ju Cirqueira no YouTube e no Instagram, @Ju Cirqueira. E vocês podem me encontrar nessas redes sociais pra gente conversar mais sobre os livros e também pra participar de um clube online que eu tenho, né? Que eu organizo também, que é o Clube Nuvem Literária. E se vocês quiserem acompanhar mais do meu trabalho e também da escrita do meu livro, que sairá no final do ano pela Editora Planeta, é só me acompanhar lá, então, e pode mandar direct que a gente conversa. Gente, foi sensacional. E se você quiser também dar a dica do livro que você tá lendo, vai lá no nosso Instagram, @que tá acontecendo _ e fala, gente, tô lendo esse, gente, lê esse, dá as dicas aí, a gente quer pegar o máximo de dicas possíveis e nunca mais fazer nada na vida, parar de trabalhar e só ler. Já pensou? Valeu, gente, brigadão pela presença de todos, valeu pelo papo e até o próximo. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.